clientes através da plataforma, quais são as funções, né, que estão disponíveis. Como a gente está em menos pessoas dentro da sala, acho tranquilo se vocês quiserem tirar as dúvidas pontualmente, tá? Não tem problema. E aí eu vou compartilhar aqui minha tela para mostrar para vocês o processo. Tem coisas que podem surgir dúvidas que são específicas da operação de vocês, né? Então, no treinamento, eu mostro como atender de uma forma geral. Mas eu não vou especificar, por exemplo, o fluxo de atendimento, esse tipo de coisa não influencia diretamente no atendimento. Então, por isso que eu não influencia diretamente nas funções disponíveis, influencia no atendimento, mas para vocês ali, para atender o cliente, independe de como ele chegou, né? Então, esse cliente vai passar por um fluxo de atendimento e cair para vocês depois. Então, eu vou ir explicando aqui, né, ao decorrer do treinamento, né, as funções disponíveis, e sintam-se à vontade para perguntar e tirar as dúvidas, tá? Vou desligar minha câmera, porque às vezes compartilhando a tela e com a câmera ligada fica meio instável a internet, então eu desligo aqui para garantir, né, o máximo de estabilidade. E aí a gente vai começar. Então, o treinamento eu realizo em um ambiente próprio. Deixa eu entrar. O treinamento eu realizo no ambiente próprio de teste de treinamento nosso, tá? Então, eu vou compartilhar aqui para mostrar. Romério, só para confirmar, vocês, posso passar tanto o chat quanto o voz? Vocês vão já ativar os dois? Pode? Não, beleza. Então, pessoal, a gente vai falar, né, sobre como atender através da plataforma. Então, primeiro, a gente vai fazer o login, o acesso nós fazemos pelo navegador. Então, vocês vão ter um link de acesso. Então, no meu caso, o link é esse, comercial.nepo. Então, você vai ter um link de acesso, vai colocar esse link no navegador e colocar seu usuário e a sua senha. Então, eu vou colocar o meu usuário e a minha senha de atendente. Eu já deixei uma conversa aqui aberta para mostrar para vocês como funciona, né? Quais são as funcionalidades. Então, qual é a estrutura da tela? Aqui do lado esquerdo é onde ficam os atendimentos. Os atendimentos que estão em aberto, os encerrados e os ativos. E aí eu vou acompanhar, eu vou explicar, né, de forma mais específica o que cada um se refere. Mas em atendimentos, eu tenho os atendimentos que estão em aberto, né? Então, os atendimentos que estão comigo neste momento aparecem aqui. Então, aqui eu tenho os atendimentos que estão em aberto, né? Os atendimentos que estão abertos aqui na minha fila. Então, o cliente, ele vai seguir ele vai chamar no número, seguir um fluxo de atendimento, e aí, à medida que ele selecionar determinada opção, ele vai ser direcionado para quem o atende, né? Então, pode ser mandou para o setor o atendimento, o sistema vai olhar para quem está disponível e mandar o atendimento. Então, o cliente vai começar essa interação com o robô, depois vai cair para vocês. Então, aqui eu tenho os atendimentos que caíram para mim. Aí eu vou clicar e aí eu vou ter os dados desse atendimento. Então, as conversas aqui que houveram dentro deste protocolo de final 786, mas também posso ver conversas anteriores, né? Então, se esse cliente foi atendido antes, eu também consigo ver. O meu nível de acesso vai depender do que eu tenho cadastrado. Então, eu posso ter acesso apenas aos meus próprios históricos, ou também posso ter acesso, além dos meus próprios históricos, aos históricos dos meus colegas. Então, vai depender ali, né, do nível, o acesso, né, vai depender do nível ali que eu tenho, né, de informações. Então, se você tem acesso apenas às suas próprias conversas, você vai ver só conversas anteriores que você teve com o cliente. Se você tem acesso à conversa das demais pessoas, também vão aparecer atendimentos das demais pessoas. Então, aqui eu tenho conversas anteriores. Ah, quem escolhe isso? Normalmente, no momento de cadastro, a gente coloca ali se pode ou não ter acesso aos históricos dos demais, tá? Isso também pode ser ajustável posteriormente.
Então, aqui eu vou vendo conversas anteriores e vou vendo também o que o cliente está tratando comigo agora. Eu tenho aqui a caixa de mensagem, né, para eu digitar livremente aqui as informações. Posso enviar emoji, posso enviar arquivos. Os arquivos não podem ultrapassar o tamanho máximo de 15 MB. E eu posso enviar arquivos diversos. Pode ser vídeo, documento, imagem, desde que não ultrapasse esse tamanho máximo. Então, eu vou selecionar aqui, vou selecionar umas imagens. Aí eu clico aqui e clico em enviar. Aí eu também posso enviar áudio, sim? Pode falar. Não. É a limitação do WhatsApp mesmo. Uhum. Por nada. Aí aqui, depois temos também o envio do áudio. Então eu clico no ícone, aí ele vai começar a gravar. Aí, ok, começou a gravar. Já falei o que eu precisava para o cliente, tudo certo, eu clico aqui. Quero enviar assim mesmo? Então eu ouvi o áudio, quero enviar assim mesmo. Aí eu clico em enviar. Não, não quero enviar assim. Eu posso excluir e gravar de novo. Não, eu até acho ok o áudio, mas eu não quero enviar ele agora. Então eu posso baixar ele como um arquivo e enviar posteriormente. E para ouvir, posso acelerar a velocidade aqui da reprodução. Então você pode primeiro ouvir e depois enviar. Então você não vai enviar de imediato, né? Você pode ouvir primeiro. Aí, aproveitando sobre essa questão aqui do áudio, é importante falar o seguinte: não é possível nem apagar. Deixa eu diminuir um pouco, acaba que os ícones ficam menores mesmo. Não é possível nem apagar e nem editar informações enviadas ao cliente, tá? Assim como também o próprio cliente não consegue nem editar e nem apagar. Por quê? Essa é uma regra da Meta. É uma regra da Meta de que nem você, nem o cliente pode apagar ou editar. Porque pensando em uma relação comercial, é importante que a gente tenha o máximo de integridade, na verdade, né, nas informações. E por isso não é permitido nem apagar e nem editar. Aí, pessoal, como eu estou falando aqui de um ambiente de teste, vocês vão observar que eu não vou passar por todos os ícones, porque no ambiente de teste a gente tem todas as funções, todos os produtos. Então aqui eu vou focar, né, nos itens mais específicos de acordo com a operação de vocês, tá? Então pode ser que vocês observem que eu não passe por algum item, porque realmente não se aplica para vocês, tá? Então, a gente falou desses itens, eu vou entrar aqui nesses outros que estão dentro de detalhes do cliente, ações. O primeiro que eu vou falar é o de transferir atendimento. Então, eu clico aqui, transferir, e aí eu seleciono. Eu quero transferir. É diretamente para uma pessoa em específico, então, às vezes, o próprio cliente nos fala, né? Olha, eu quero falar com fulano. Então, aqui eu venho e seleciono para ele falar com essa pessoa. Ah, o cliente falou que quer falar numa outra área. Então, aqui eu vou selecionar para o grupo. O grupo é como se fossem os setores da empresa, né? Então, é a divisão ali do que cada um vai atender. Aí eu falo setores de uma forma mais simplificada, mas assim, quais assuntos, quais setores vão ser atendidos. Então, os grupos, eles servem para que os agentes sejam vinculados e que, à medida que o cliente selecione uma opção específica, ele seja direcionado para o grupo, né, se for atendimento humano, seja direcionado para o grupo que vai atender essa necessidade dele. Então, eu falo setores, mas podem ser subsetores, podem ser assuntos específicos dentro de cada setor. Então, os grupos é onde os agentes estarão, né? O grupo principalmente serve para isso, para receber atendimento humano, né, principalmente. Então, aqui eu posso transferir diretamente para alguém, ou posso transferir para um grupo. Então, se o cliente já pediu para falar com uma pessoa, ok, já transfere para essa pessoa. Mas se ele quer falar numa área específica, ou você identificou que o assunto que ele quer tratar em uma outra área, aí você transfere para a área e o próprio sistema distribui esse atendimento. Porque aí não vai haver uma sobrecarga ali
para agentes específicos, né? Então é melhor transferir para o grupo e o próprio sistema distribui. Então o atendimento que estava comigo, ele passa para essa outra pessoa, né? Porque enquanto o cliente está falando, se ele já está falando com uma pessoa ali dentro do atendimento, não tem como ele estar falando com outra. Então, para esse atendimento passar para outra área, precisa haver uma transferência, né? Não tem como ele falar simultaneamente com duas áreas. Pode falar. Uhum. Por nada. Não, é importante, né, trazer esses disclaimers assim, de acordo com a operação de vocês. Aqui eu trato de uma forma geral, né, mas essas contribuições são importantes para trazer o contexto. Então, ok, eu posso transferir. E aí eu posso também editar o cadastro do meu cliente dentro de informações do cliente. Então, aqui eu venho e edito esse cadastro. O cadastro, ele tem um padrão, né, de informações, então ele tem nome, CPF, CNPJ, e-mail. Esse código externo costuma ser utilizado em integrações, data de nascimento, e tem os atributos. Então, eu tenho dados padrões aqui e os atributos. Os atributos, desculpa, vão permitir que a gente possa customizar o cadastro. Então, a Nepo não vai ter um cadastro que seja unânime, né? Tem coisas que são específicas por empresa. Então, aqui em atributos, a gente pode adicionar informações que mudam que mudam ali dentro do contexto da empresa. Pode falar. Ô, Ana, tem até uma questão. Só um momento. Uhum, Ô, Ana, tem até uma questão aqui na empresa em relação a esses cadastros dos clientes. sim. Existe algum meio de fazer sem ser por esse processo? Porque é o que foi que a gente observou, que para fazer esse cadastro, o atendimento tem que estar com o operador. A gente do que faz o primeiro atendimento não consegue fazer esse cadastro enquanto o atendimento estiver com eles. Tem outro meio para fazer? Mudança de nome e tal? No caso, no perfil de agente, não costuma ter acesso. É porque você fala assim, como que é esse fluxo? O cliente está falando com uma outra Por pessoa e exemplo, vocês precisam. Como por que é? exemplo, a gente está fazendo o cadastro dos clientes de forma padrão. Aí Uhum, o atendimento está com o operador. sim. Aí ele quer modificar esse nome. A gente que modifica, só que enquanto o atendimento estiver com ele, a gente não consegue fazer esse recadastramento, por exemplo. Aí, se a gente quiser mudar, tem que mandar uma mensagem de envio ativo. É só por esse e-mail ou tem outro e-mail? Não, essa a informação aqui de cadastro, dentro da parte dos administradores tem a parte de clientes que eu consigo editar o cadastro do cliente. Tem uma parte que dá para fazer isso, Você pode mas é ensinar só como? mas aí isso não é dos agentes, tá? Aí isso é um outro assunto, é de administrador. Mas eu vou mostrar aqui rapidinho para vocês. Consegue? Uhum, costuma ter acesso. Uhum, entendi. Não, tranquilo. Aqui tem os cadastros, ó. Aí, se eu quiser, por exemplo, mudar, é porque eu tenho cadastro, nossa, eu tenho muito cadastro. Mas aqui eu tenho os cadastros, né? E aí eu clico e aí eu mudo esse nome aqui, ó, que é aquele nome que é exibido dentro aqui da conversa, ó. Esse aqui. Então, por exemplo, Perdão, ó, pode fazer, pode fazer o processo de novo para achar que a gente não viu direito. beleza, ó, Tá? vamos, Certo. vamos aqui. Buscar menu, clientes.
Aí aqui eu vou buscar pelo número, pelo nome da pessoa. Se eu sei o nome, eu acho que é mais fácil de buscar o nome. Então aqui o nome. Aí eu já achei aqui o meu número que eu quero alterar. Aí eu ajusto aqui o nome, que é esse nome que aparece aqui. Certo, então independe se tiver atendimento ou não, né? Independe, né? A questão é porque você não precisa abrir atendimento nem nada para poder alterar. Você, como um perfil de gestor, você consegue procurar aqui, ó. Você vem clientes, aí se essa tela não tiver liberada, a gente pode liberar a tela, tá? Mas aqui Certo. você procura clientes, aí você tem toda a base de clientes de vocês. Você quer alterar? Você busca pelo cliente. Eu achei, ó, Ana Maria Watts. Aí eu quero mudar, aí eu mudo aqui o nome, que é esse nome aqui que vai mudar, né? Esse nome aqui vai mudar. Eu não sei se já vai atualizar. Ó, já está atualizado aqui o nome. Então eu mudei aqui e já atualizou aqui dentro. Então, para a parte de gestão, é dentro da tela de clientes, busca pelo cliente e muda o nome. Aí tá vendo que tem coisas que estão setadas aqui, aí não tem como mudar, né? Então, o nome, ele já valida o número, né? Ele já valida qual é o número, mas o nome da pessoa dá para alterar. Ok? Tá Essa bem, parte? perfeito. Tá bem, perfeito. Aí, se vocês. Essas partes, assim, de configuração, tem no treinamento da parte de gestão, mas se vocês tiverem dúvida, podem chamar a gente no atendimento, acho que é mais o Roberto que está chamando, né? Pode Isso. chamar a gente no atendimento, que aí a gente repassa essa parte com vocês também, tá? À medida que surgir essas dúvidas. Mas Tá tem bem. como mudar. Essa parte dos clientes eu acredito que não tá aparecendo pra gente no primeiro atendimento. A gente é supervisor agente. Essa parte, você procurou lá em clientes, não está aparecendo? Não, Ah, eu vou dar uma olhada depois quando finalizar o treinamento, tá e aí eu certo. libero essa tela para vocês, tá? Tá bom, obrigado. Por nada. É porque tem que ver a configuração. Mas dá para liberar sim. Clientes. Eu só vou avisar o pessoal da implantação só para falar que eu vou liberar a tela. Mas aí eu faço isso depois que a gente finalizar, eu aviso lá no e-mail que eu liberei a tela. Deixa eu só anotar aqui para não passar batido. Mas tem como, e aí, no caso, para os agentes, né? Para a parte de atendimento, aí seria mais mudar aqui mesmo, tá? Quando você está em atendimento. Não adiciona novamente esse cliente. Então, esse cliente não vai dar para adicionar de novo, porque ele já está cadastrado, né? Então, o cliente, quando ele entra em contato, automaticamente ele é cadastrado, tá? Não, Então, aqui. tá não assim com a gente. Oi? É, tá não assim com a gente. Quando o cliente entra em contato, não tá ficando cadastrado automaticamente, não. Não, o número dele é cadastrado automaticamente. Mas não aparece não pra gente na carteira. A gente tem que, toda vez a gente tem que estar salvando. É, senão perde o Então, contato. não, não, o número dele é cadastrado. Aí agora, vincular a vocês não é vinculado automaticamente. A não ser Entendi. que isso esteja previsto no fluxo de atendimento. O padrão é não ser vinculado. O que é salvo automaticamente é o número do cliente, mas esse número fica salvo na plataforma, mas ele não fica vinculado a ninguém. Aí, se Não, vocês. por exemplo, não fica o nome. Por exemplo, se eu procuro, o cliente falou hoje, finalizei o atendimento com ele. Se eu for buscar um novo atendimento e buscar por ele, não aparece o nome. Aí precisa adicionar. Se não puxou automático do WhatsApp dele, precisa adicionar. Tá Quando eu falo certo, que ele é cadastrado, é porque o número dele vai para a base. Aí o tá número certo. dele vai para a base. Porque se você tentar adicionar de novo, você vai ver que ele já é cadastrado. Ah, Ana, mas ele não está com nome nem nada. Mas é porque só dele entrar em contato com vocês, automaticamente o número dele vai para a base da empresa. Aí deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês um exemplo de cliente que não é que é cadastrado, mas que ele não está com o nome. Porque tem muito. Mas assim, deixa eu ver se eu acho algum aqui, ó. Tá vendo que todos eles estão com nome? Mas tá vendo que esse aqui não tem nome? Ele está cadastrado, mas ele não tem nome adicionado, porque Entendi. possivelmente não foi adicionado no momento que esse cliente entrou. Toda vez que você faz um disparo ativo para um cliente, ou que esse cliente te chama pelo WhatsApp, esse número automaticamente vai para a base da Nepo. Aí, se não tem nome adicionado, aí ele fica assim, ó, WhatsApp, underline, e aí o número do cliente, tá?
mas sempre vai para a base. Mas aí não vincula e nem sempre vai puxar o nome da pessoa automaticamente do WhatsApp. Tá bom? Tá certo, obrigado. Por nada. Então, aqui eu tenho os dados cadastrais. Se vocês têm uma necessidade, porque assim, realmente o cadastro da NEP, como ele é genérico, pode ser que ele não atenda a todos, né? Então, aqui eu tenho como adicionar atributos. Os atributos são informações extras de cadastro. Os atributos também são adicionados pelo gestor normalmente. Aqui dentro tem uma tela chamada atributos, que são essas informações que você quer adicionar que não fazem parte do cadastro padrão. Exemplo, Ana, eu queria que tivesse endereço. Então, você vai lá na tela de atributos, adiciona a questão do endereço. Então, você adiciona aqui o atributo de endereço, cria aqui o atributo, descrição e ativa, e aí o agente vai poder usar aqui nessa parte de atendimento o atributo de endereço. E aí isso serve para qualquer tipo de informação. Endereço, cidade, algum número referencial do cliente, alguma coisa assim. Então, o atributo vai permitir que você adicione itens dentro desse cadastro. Aí aqui eu ajusto, né, os campos e salvo. Então, informações do cliente são as informações cadastrais. As tags, elas servem para a gente fazer, né, essa categorização através de palavras-chave. Tem uma classificação de atendimento, que é a categorização do atendimento em árvore, né? Porque ela pode ter motivos e submotivos. E tem as tags, que são palavras-chave que podem ser adicionadas, né, para categorizar o atendimento. Então, você clica ali nas palavras que tenham relação com o atendimento. Essa conversa, depois de finalizada, ela vai para o relatório analítico, e lá no relatório analítico vão ter as tags que foram utilizadas. Qual que é o ganho nisso, né? Se a empresa quiser utilizar, tem duas formas de categorização. Uma delas é a tag. É uma forma de você entender quais assuntos estão sendo tratados dentro das conversas, né? Se tem alguma situação que está sendo recorrente, algo mais nesse sentido, assim. Então, o gestor vai lá na tela de tag, adiciona a tag, e aí depois disso, vem aqui e categoriza, né? O agente, né, categoriza com as palavras que tenham relação com esse atendimento. A tag não costuma ser obrigatória, né? Então é uma opção mesmo, e só vai ficar disponível se o gestor tiver cadastrado, tá? Comentário é o próximo item, que ele serve para você deixar algum registro dentro da conversa que o cliente não vai conseguir ver. Vai ficar só aqui dentro do atendimento mesmo. Então, por exemplo, cliente veio do concorrente X. Aí eu adiciono alguma informação que eu quero que fique registrada. E aí essas informações, esses comentários ficam disponíveis também no relatório, né? Então, o comentário fica aqui, mas o cliente não vê. Então, serve para deixar alguma informação, né, que seja importante. Ou mesmo, não se aplica, talvez. Não, vocês vão transferir, mas não de forma geral, né? Ah, você vai transferir, mas você já quer adiantar o assunto para a pessoa, você pode colocar aqui o que o cliente quer, né? Então, cliente deseja up do plano. Então, aqui você também pode colocar alguma informação que o cliente não vai ver e só interna. Frase padrão é o próximo item, que serve para a gente deixar algumas frases cadastradas. Essa parte de frase padrão pode ser que a empresa opte por retirar, né, para não ficar disponível de forma geral, né, para os agentes, para haver um padrão ali no cadastro. Mas se estiver disponível, a gente cria por aqui. Então, eu coloco o nome da frase, exemplo, é, oi, atendimento, que é a frase, é o jeito mais fácil de achar o nome, né, que eu coloco aqui, é o jeito mais fácil de achar a frase. E aqui eu vou colocar o texto, que pode ter até 1.500 caracteres. Aí eu coloco aqui e salvo.
Ok. Quando eu salvo, eu não salvo só para mim, eu salvo para mim e para as demais pessoas que atendem no mesmo setor que o meu. Então, isso é salvo por grupo. Mesma coisa quando a gente cadastra na parte ali de gestão, né, na parte de cadastro, quando a gente cadastra, nós também vinculamos a grupos específicos, a setores específicos. Porque entende-se que se eu estou atendendo o mesmo setor, nós temos assuntos em comum, né? Então, por isso que essa frase não é salva de forma individual, ela é salva por grupo, por setor. Como que eu utilizo, né? Então, eu posso deixar essas frases já salvas para otimizar o tempo mesmo. Coloco a barra. Quando eu coloco a barra, vão vir todas as frases cadastradas, né? Então, todas as frases aqui aparecem para mim. Eu não sei o atalho, então procura na relação de frases. Pode vir aqui, ó, e dar enter para enviar. Agora, eu sei o atalho. Qual que é o jeito mais fácil? Buscar pelo atalho. Então, eu procuro oi, atendimento. Achei, dou enter. Se eu quiser editar alguma coisa, até consigo aqui antes, né? E enter de novo para enviar. Então, eu posso tanto buscar na relação de frases existentes, quanto também fazer aqui através do buscar, né, na verdade, através do atalho, né, que é o jeito mais fácil de buscar pela frase. Então, aqui a frase padrão vai gerar isso, uma otimização do atendimento. E por último, dentre esses itens, né, a gente vai falar de mais coisas ainda, é o novo cliente. Aqui em novo cliente é importante falar o seguinte, que aí casa com a questão que eu falei do cadastro, né, de editar o cadastro. Quando você já tem esse cliente cadastrado, e aí, mas esse cliente está sem um nome. Sim, mas o número dele já está cadastrado. Então, se não foi editado o cadastro dele, ele vai ficar conforme eu mostrei para vocês, né? Ele fica sem o nome ali na frente. Então, esse cliente, ao entrar em contato, automaticamente ele é cadastrado. Então, se eu estou falando com o cliente, eu não adiciono ele de novo. Eu vou só editar o cadastro. Aí, em novo cliente, eu posso adicionar um cliente novo, né? Que eu não esteja falando com ele. Normalmente, vai ser assim, um terceiro. Então, vamos supor que eu estou negociando com um cliente e ele me passa o contato de um sócio, né? Então, aqui eu posso colocar o número desse sócio, é um cliente que não está falando comigo. De qualquer forma, se esse cliente já é cadastrado, o sistema ele valida, né, que o número já está na base. Então, se você tentou cadastrar e dá esse, como se fosse um erro, né, é porque o cliente já está cadastrado, mas por via de regra, não adiciona com quem você já está falando, você só edita o cadastro, e aqui você pode adicionar novos clientes. Se esse cliente já foi adicionado, vai gerar aqui um erro, né? Para adicionar o cadastro, só precisa o nome e telefone mesmo. Código externo é um código que a gente utiliza normalmente para integrações, e CPF ou CNPJ é uma informação a mais, né? Se você tiver. Aí eu salvo, se já tiver cadastrado, ele vai trazer isso. Se não, ele vai já salvar o contato do cliente, tá? Então, aqui a gente tem essa última função, dentre essas, né, de ações, que é relacionado a novo cliente. Então, aqui no WhatsApp, nós temos, além dessas, né, de interação em si, de transferência, eu tenho também aqui a possibilidade de marcar o atendimento como não lido, ter um marcador aqui, né, para ficar mais fácil. Classificação do atendimento. A classificação do atendimento, ela é uma função que a empresa pode optar por ter ou não. Assim como as tags, elas é uma forma também de categorizar o atendimento, né, de uma forma mais prática. Não é nenhuma forma mais prática, é um outro formato, né? Então, a classificação ela é em árvore, que ela tem motivos e pode ter submotivos, e as tags são palavras-chave. Ambas vão gerar insumo para a empresa, né, para poder saber mesmo o que foi tratado, né, quais assuntos são mais recorrentes. A classificação por padrão, ela sempre vem ao final do atendimento. Então, quando há uma classificação cadastrada, quando a gente encerra o atendimento, vem a classificação para ser feita de forma automática, né? Então, já vem a classificação ali. Aí, no caso, quando
eu quero adicionar mais de uma classificação, aí eu posso adicionar por aqui. Ah, em que situação eu classificaria mais de uma vez? Ah, o alinhamento da empresa é que você classifique tudo que você tratou com o cliente. Então, no mesmo atendimento eu fiz um upgrade de plano, eu vendi um produto novo. Então, eu exerci mais de uma função dentro da conversa. Então, se o alinhamento da empresa é fazer fazer ali essa descrição de tudo que você tratou com o cliente, né? Você precisa informar, aí você vai classificar não só no final, porque no final você consegue classificar uma única vez. Então você precisa classificar antes também. O alinhamento da empresa é você classificar só um item principal que você tratou? Certo, então você classifica só no final mesmo. Aí aqui a classificação, tem os motivos e submotivos. Aqui eu posso já ir ramificando em mais coisas, isso vai depender da classificação. Então, eu venho e classifico. Finalizada a conversa, essa classificação vai lá para o relatório, tem um relatório de classificação específico, onde a gente consegue consultar essas classificações que foram feitas, né? Então, a gente consegue saber ali o que foi tratado, né? Se tem alguma situação específica. Esses relatórios também eles podem ser baixados para planilha, para ficar mais fácil para fazer os filtros, então tem como consultar isso depois para os gestores entenderem melhor o que está sendo tratado. Então, a classificação. Informações do usuário são informações cadastrais do cliente, que é a mesma coisa aqui de informações do cliente, e também tags do cliente. As tags do cliente, elas servem para a gente categorizar, mas nesse caso, não o atendimento, mas sim o cliente. Aqui eu vou ter um marcador visual sobre algo relacionado a esse cliente. Então, por exemplo, esse cliente é VIP, então eu vou deixar aqui que ele é VIP, né? Então ele é VIP Prospect. Eu vou deixar aqui especificado que quando o atendimento cair para a pessoa, ela sabe algo sobre aquele cliente. Então, elas têm alguma informação daquele cliente. Então, aqui ele vai ter essa informação. Tem outras tags, eu posso adicionar até 5. Elas não geram relatório, então elas servem como um marcador visual mesmo, para que quando cair o atendimento, você saiba algo sobre aquele cliente. A tag continua até que alguém retire ela, né? Então, toda vez que o atendimento cair, vão vir essas tags aqui específicas, tá? Aí tem essas funções das tags, né? Então, a gente tem uma separação. É cadastrado no mesmo lugar, mas essa adicionar tag categoriza o que eu tratei nessa conversa. Já essa traz uma informação do cliente, de uma forma geral. No olhinho, eu consigo ver históricos de atendimento. Então, eu consigo ver conversas, né, anteriores que esse cliente teve. Dependendo do meu nível de acesso, né? Então, se o cliente falou com outras pessoas, pode ser que eu tenha ou não acesso, a depender do que está cadastrado no meu usuário. Então, aqui eu posso pesquisar. Esse é um dos únicos, acredito que seja o único que a gente consegue pesquisar, além do período de intervalo de 30 em 30 dias. Eu vou falar com vocês, mais para o final do treinamento, sobre o relatório, que é o de histórico de atendimento, que é o que costuma ficar disponível para os agentes, tá? Aí, para os supervisores, aí tem mais relatórios, tá? Então, o supervisor agente tem mais relatórios do que esse. Mas como é mais voltado para atendimento, eu vou falar sobre o que fica disponível para o atendimento de forma geral. E aí, nos relatórios de forma geral, a gente sempre pode pesquisar respeitando intervalos de 30 em 30 dias no máximo. Então, aqui eu posso pesquisar, com exceção desse aqui, eu posso pesquisar esse mais tempo, né? Mas os demais sempre respeitando intervalos de 30 em 30 dias. Tá? Aí eu posso visualizar a conversa. Tem alguma classificação realizada? Eu consigo ver qual classificação foi feita e também se alguma tag foi marcada, tá? Então, eu consigo visualizar essas informações. Além de atendimentos, né? Então, eu tenho essa aba de atendimentos, eu também tenho os encerrados. Os encerrados foram os atendimentos finalizados com você. Então, os atendimentos finalizados com você aparecem aqui. Então, eu posso
de forma mais fácil, retomar o contato com esse cliente. Então, vamos supor assim, eu quero retornar para esse cliente porque o atendimento encerrou e aí eu preciso perguntar um status, algo nesse sentido. Aí eu posso fazer um envio ativo para ele. Aí a questão dos encerrados, de forma geral, o atendimento pode ser encerrado por dois motivos. O atendimento pode ser encerrado por você. Também vou mostrar isso mais para o final do treinamento, né? Como que é feito o encerramento. Então, terminei o assunto com a pessoa. Quero encerrar, ok. Aí você vai lá e encerra. E pode ser encerrado por inatividade. A meta tem como regra que se o cliente ficar sem interagir no período de no máximo 24 horas, e aí eu falo no máximo porque a empresa pode escolher menos, mas o tempo máximo da meta é 24 horas. Dá para ser mais de 24 horas? Não, tá? Não tem como, isso é uma regra da meta, né? Então a meta tem isso como regra. Se o cliente parar de interagir e completar o período de 24 horas, o atendimento dele encerra de forma automática. Porque ele parou de interagir, deu ali o período desde a última interação. A última interação dele ocorreu há 24 horas, o atendimento encerra. Sim? Ô, Ana, eu tenho uma dúvida, porque quando Sim. a gente faz assim o envio ativo, não tem uma opção da gente fazer esse envio sem colocar algum tipo de template? Porque se a gente quiser voltar ao assunto anterior, a gente vai precisar, no caso, ter que voltar as mensagens, mandar o template e Qualquer esperar a tipo cliente de envio responder? precisa. Uhum, qualquer tipo de envio precisa de template. Ah, entendi. É porque. Aí, Pode pode falar. falar, desculpa. Não, é porque isso pode se tornar um pouco repetitivo demais, entendeu? Se eu só quero, por exemplo, voltar ao assunto que eu estava falando com a cliente, esse envio ativo ele poderia ser dessa forma, só como se fosse algo mais genérico mesmo, sem esperar a cliente responder para poder abrir o atendimento. No caso, não tem como, porque para abrir atendimento, a meta tem essa regra, que o cliente precisa responder a mensagem. Aí não teria como. O que dá para vocês fazerem, para deixar o mais natural possível, é usar frases que vocês. Não precisa ser por mais que tenha que ter um modelo, mas aí você cadastra. Qual texto que você costuma utilizar para retomar contato com o cliente? Então, eu mando para o cliente. Oi, conseguiu ver? Conseguiu verificar? Se é assim que você chamaria o cliente no WhatsApp comum, por exemplo, você pode cadastrar esse template para chamar o cliente. Mas para ter uma conversa, para seguir um atendimento mesmo, aí ele precisa responder. Porque o responder é um aceite a mensagem, Entendi. tá? Então, para você retomar contato, né, você vai precisar fazer o envio de um template. Então, encerrou o atendimento, aqui em encerrados eu tenho toda a minha relação de contatos. Eu vou mostrar que não só em encerrados você pode fazer o envio ativo, tá? Então, eu vou mostrar para vocês em detalhes. Então, tem como. Por que os encerrados são interessantes? Porque eu já tenho os contatos que eu falei antes, né? É muito mais prático. Eu quero mandar para outra pessoa, vou mostrar para vocês que tem como. Nunca falei com o cliente, não está na minha relação. Tem como fazer também. Então, primeiro ponto que é importante saber sobre a meta. Deu 24 horas sem interação do cliente, o atendimento vai encerrar, né, de forma automática. Contado a partir da última interação, não é contado a partir do início do atendimento, tá? É a última interação do cliente. Ana, mas eu fiquei mandando mensagem. Vale a minha mensagem? Para a meta, não vale como última interação, que ele vai considerar a interação do cliente, tá? Mas vale como uma forma de chamar o cliente para ele voltar a falar com você. Então, se ele mandou, por exemplo, um oi, pronto, o tempo vai ser renovado para mais 24 horas, tá? Tá, tô com o atendimento encerrado. Tô com o atendimento encerrado. Como que eu retomo o contato com esse cliente? No contexto de um cliente que você já falou que está na sua relação de encerrados, você vai vir aqui, ó, fazer envio ativo. Esse é um grupo de atendimento que é onde está inserido o número. Se vocês tiverem só um número, vai aparecer basicamente o grupo de WhatsApp e um grupo do Voz. E você vai fazer sempre o disparo do grupo de WhatsApp. Mas assim, ficou com dúvida?
pode verificar com a gente, né, para a gente poder informar certinho qual é o grupo de vocês. Mas normalmente, se tem só um número, vai ter, se tem WhatsApp e voz, vai ter um grupo de voz, que ele é uma questão nossa de configuração, a gente precisa configurar o grupo de atendimento, mas você sempre vai adicionar o WhatsApp mesmo, o grupo de atendimento WhatsApp. O canal de atendimento é o WhatsApp e eu seleciono o template, que é uma segunda regra que a Meta tem. Para você contatar o cliente, você vai precisar utilizar um template. O template, ele é cadastrado dentro da plataforma, né? A gente tem a gente tem um parceiro que chama 360, que faz essa comunicação com a Meta. Então, lá no 360 é cadastrado. Depois de analisado, essa análise pode demorar 24 horas, né? Depois de analisado, ele é aprovado ou não, sendo aprovado, ele pode ser utilizado pela empresa. Os templates, a Meta não tem muito como objetivo, assim, a gente precisa fazer um template formal? Não, isso não é uma necessidade. Você pode utilizar do jeito que você faria essa comunicação no WhatsApp comum. Então, como que você chama o cliente? Eu chamo o cliente, eu mando para ele. E aí, alguma atualização? Tudo bem, você adiciona dessa forma o template. Então, para o cliente, você pode deixar a comunicação mais fluida, né, possível. Cliente respondeu, abre atendimento. Se o cliente não responder, não tem como abrir atendimento. Por quê? Porque a Meta entende que esse cliente não respondeu é porque ele não quer dar continuidade. Pensando no WhatsApp comum, meio que é isso, né? Então, se o cliente não continua, se o cliente não me responde, mesmo no WhatsApp comum, eu não consigo desenvolver uma conversa com ele. Eu preciso mandar uma mensagem mais completa. Pode mandar também. Mesmo que o cliente não me responda, eu preciso informar os dados para ele de alguma informação que seja importante. Então, faça um template que seja mais claro para o cliente, né, possível. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo de tipo de envio que é feito, mas assim, não necessariamente se aplica a vocês, tá? A gente vai fazer uma cobrança. A cobrança não tem como eu esperar que o cliente me responda para eu passar os dados para ele. Então, eu já faço um template completo com todos os dados que ele precisa saber. Então, vocês vão vendo isso à medida que vocês forem vendo a necessidade de comunicação. Esse tipo de comunicação não dá para eu esperar o cliente me responder. Então, eu vou ter que ser mais clara na minha mensagem. Não, essa comunicação que eu vou fazer é mais voltada para puxar o cliente para falar comigo. Então, eu vou mandar um texto para ele me responder e eu dar mais informações. Então, tudo isso vai sendo muito olhado dentro da realidade de vocês. Mas, assim, o template, o objetivo é a Meta saber o que vocês vão enviar. Mas se vocês não utilizam, as únicas coisas assim que o pessoal não acha interessante é a questão de comunicação agressiva e questão de variável, que eu vou mostrar para vocês no final do texto, mas eu vou explicar para vocês. Pode falar. Alguém levantou a mão, né? Uhum, uhum, uhum. Então, sobre o primeiro ponto que você falou, não existe um número específico de envios. O cliente pode marcar vocês como spam no primeiro disparo. O que a gente fala de boas práticas, a gente tem até um documento completo sobre boas práticas de WhatsApp, que é no sentido assim, posso enviar mensagens repetidas? Pode. Você pode enviar uma mensagem de 10 em 10 minutos. É uma boa prática? Não.
porque o cliente pode marcar vocês como spam. Não existe um número específico, tá? Então, assim, se eu fizer 3 comunicações, não, porque o cliente pode te marcar como spam na primeira. Então, tem algumas boas práticas, por exemplo, de opt-in, que a gente fala do cliente já aceitar receber mensagem de vocês. Aí tem algumas boas práticas do WhatsApp, tá? Mas não existe um número ideal. O ideal é você mandar uma comunicação para o cliente e não de forma repetida. Às vezes, mandar uma mensagem, por exemplo, os templates têm como mandar botão. Então, o botão tem como o cliente clicar e responder vocês. É uma forma de induzir o cliente a responder. O segundo ponto que você falou foi sobre a sua segunda dúvida? Hum, pode acontecer de vocês comunicarem assim, né? Normalmente, ele vai validar o primeiro disparo que foi feito e mandar para aquela pessoa que disparou. Eu vou precisar confirmar se ele vai considerar o primeiro ou o segundo. Tem que ver como que tá a regra do bot de vocês. Se 2 pessoas enviarem para quem vai, tá? Eu não vou, melhor eu confirmar primeiro, que eu não sei como é que tá a regra lá. Então, 2 pessoas mandaram ao mesmo tempo, né, basicamente. Aí para quem vai, né? Aí eu respondo junto com essa questão lá da liberação da tela, tá, de clientes. Não entendi, desculpa. Mas é sobre disparo? Não? Se você quiser perguntar, não tem problema. Uhum. Normalmente, quando, quando o atendente que fez o disparo não está disponível, né, o supervisor agente, o atendente, ele vai mandar para um grupo um grupo de atendimento. Então pode ser isso. Você fala assim, não está caindo para a pessoa e cai num grupo que não tem relação nenhuma com quem fez o disparo? Ou é para outro grupo? Aí eu vou pedir para o implantador dar uma olhada na regra que tá de retorno. Aí, o que que você queria que fizesse? Você queria que validasse o quê? Tipo, o grupo da pessoa que fez o disparo? O que que seria? Tá. Você tem algum exemplo do que aconteceu isso? Tipo, um protocolo que foi aberto nesse caso? Ô, Ana, posso falar? Essa situação que o Roberto passou está acontecendo muito mesmo, assim, do operador mandar uma mensagem de envio ativo e cair para outro setor totalmente que não tem nada a ver. Por exemplo, Uhum, aconteceu hoje um caso, a minha é do fiscal e caiu o atendimento para o departamento pessoal. certo. E também uma coisa está acontecendo bastante, é, as mensagens sumirem, hoje aconteceu, não ter histórico.
aconteceu também de mandar a ordem das mensagens errado, tanto o cliente para a gente, como a gente para o cliente. Tem clientes que estão respondendo a gente, não está aparecendo a mensagem, como também tem situações da gente enviar mensagem para o cliente, mesmo depois do envio ativo, tá na conversa ali e não aparecer a mensagem para o cliente. Vocês já passaram isso para a gente, pelo atendimento? Alguma dessas situações? Vai ser passado. Então, é importante ir passando todas essas situações para o pessoal da implantação para verificar. E aí, inclusive, passar um protocolo que tenha acontecido isso, de retornar errado, porque aí a gente vai dar uma olhada na regra de retorno de envio ativo. Pode precisar de algum ajuste, alguma coisa nesse sentido, tá? Então, se vocês conseguirem depois um protocolo, manda para nós lá no atendimento, para a gente poder analisar, tá? Porque aí traz todas essas situações que você falou, de não aparecer mensagem, tudo isso, com o máximo de informações, né? Então, protocolo, essas coisas, para a gente poder analisar e ajustar isso dentro do sistema, tá? Pode falar. Acho que alguém levantou a mão? Não? Vocês estão me ouvindo? Ana, Ah, tá bom. foi perguntado aqui se pode mandar mensagem pelo WhatsApp que foi enviado para o Robério para ter contato com vocês. Se pode, pode Tá me enviar escutando? no número da NEPO. Foi esse que passou? Você Foi, passou para foi eles o sim. número, Roberto? Pode mandar lá no WhatsApp, no, na opção implantação. Aí vocês mandam os prints e aí a gente analisa, tá? Eu falo a gente como equipe, né? Mas normalmente é o implantador, né, que vai olhar para esse ponto, porque vocês já estão. Aí, posteriormente, quando vocês. Aí vocês vão passar pela implantação e depois vocês vão para, que a gente fala em monitoramento, né? Aí vocês vão começar a ter contato com o pessoal. Aí o suporte é liberado, né? E vocês começam a ter contato com o suporte. Mas da mesma forma, toda situação que ocorrer, vai trazendo para nós, claro, né, dentro da possibilidade de vocês têm as demandas, né, também, mas vai trazendo para nós as situações, é muito importante para a gente poder analisar e ajustar, né, para vocês não ficarem com essa situação por muito tempo, né, postergando ali, atrapalhando vocês, tá? Então, você pode ir trazendo para nós esses pontos. Beleza? Pronto, tá certo. Obrigado. Por nada. Ó, então aqui o template. Aí o template, ele, que é o que eu falei para vocês, né, que é uma regra e tudo. Então, aqui eu vou, se precisar, tá, gente? Isso depende do template. O template, ele pode ter informações variáveis no corpo da mensagem, para você customizar melhor aquela mensagem, colocar o seu nome, colocar o nome do cliente. Além disso, também dá para mandar botões, né, que eu falei de botão de resposta rápida, que é o cliente clica e responde, né, é uma forma de induzir o cliente a responder vocês. Tem botão também de link, dá para enviar imagem, vídeo, documento, tem várias possibilidades, né, no cadastro de um template. E aqui no meu caso é um template simples, só de texto. O texto podia ser genérico também, se eu quisesse, né? Mas no meu caso eu preciso que neste texto que eu vou enviar para o cliente, que eu tenha informações variáveis, né? Que eu tenha o nome e o campo aqui de chamado para eu poder preencher. Então aqui eu vou colocar Carol Carana e vou colocar o número do chamado. Essas são informações variáveis. Ah, mas eu preciso que tenha, eu quero colocar o nome do cliente. Sim, pode criar uma variável para o nome do cliente. Então, por mais que tenha um texto, né, precisa ter um texto ali, podem ser adicionadas informações variáveis. Aí, o que eu falei de uma outra boa prática é que o template não termine com uma variável, porque senão fica muito aberto, né, Mas isso é mais para quando for cadastrar, tá? É uma boa prática para quem for cadastrar não terminar com variável, porque a variável
não é, aqui você pode adicionar o quanto de informação que você quiser, né, dentro do máximo de caracteres, mas aqui eu posso colocar uma frase mesmo, né? Então, aqui nesse caso, eu poderia adicionar vários itens. Então, por isso que eles não permitem que termine com a variável, mas é uma boa prática de cadastro do template, tá? Então, eu vou preencher e enviar. Nunca falei com o cliente ou o cliente não está na minha relação de encerrados. Eu venho aqui nos 2 bonequinhos. Então, eu posso selecionar aqui em todos, eu tenho toda a base. E em carteirizados, eu tenho apenas os clientes vinculados a mim, que são os contatos, meus clientes, a minha carteira. Independente, né, da forma aqui, eu posso pesquisar pelo nome. Aí eu venho, seleciono e vou fazer o disparo. Seleciono o grupo, o template, que é aquela regra. Aí a gente pode até observar que não tem nem como enviar se não for com template, né? É uma regra mesmo que o sistema nem vai permitir que eu envie de outra forma. Então, eu faço o disparo aqui do template. Aí tem informação variável. Então, aqui, ó, tem mídia. Então, eu posso selecionar mídia também. Então, tem algumas possibilidades. O que você vai preencher depende do que foi previamente cadastrado, tá? Então, aqui eu preencho as informações e faço o disparo. Mas eu não tenho cliente cadastrado. Eu não, ou estou com o número copiado aqui e já vou fazer o disparo. Então, você pode clicar aqui em enviar para cliente não cadastrado. Que aí, nesse caso, você vai precisar informar um número. Então, eu venho grupo e coloco o número. Então, tem como também fazer dessa forma. Aí, seleciono o template, se tiver informação variável, eu preencho e clico em enviar. Cliente me respondeu, ótimo, já sei que ele recebeu, me respondeu, tudo ótimo. Mas e se o cliente não me responder? Como que eu sei que pelo menos ele recebeu? Eu tenho como ver aqui em ativos. Então, aqui em ativos eu consigo ver as mensagens que eu disparei, ó. Eu consigo ver aqui as mensagens que eu disparei com os status. Quais são os status? O status de enviada, que é quando a mensagem foi disparada. Status de recebida, que é quando a mensagem chegou para a pessoa. Se essa pessoa tem notificação de leitura, vai ficar como lida. Deu algum erro, ele vai gerar o erro e com um aviso. Nem sempre o aviso vai ser muito esclarecedor, porque às vezes vai trazer ali um código, alguma coisa assim. Aí, se for um erro, entre em contato com a gente que nós analisamos. Tem coisas que tem como resolver, outras não. Exemplo, a Meta faz um monitoramento constante do volume de mensagens que os clientes recebem. E aí não tô falando, não é específico do que você está enviando, né? Do que vocês como empresa. Porque o seu cliente ele está recebendo mensagem de outras empresas também. Então, dependendo da quantidade de mensagens que esse cliente já recebeu, pode ser que a Meta não entregue as demais mensagens, para que não haja um excesso de comunicação com aquele cliente. Então, Ana, mas eu não tinha mandado nada para ele. Tudo bem, mas outras empresas mandaram. Então, dependendo do volume que esse cliente está recebendo de mensagem, e aí também não tem um número específico, a Meta não fornece um número específico para nós. Ela vai fazendo esse monitoramento e vendo. Esse cliente já recebeu um volume de mensagens. Aí, normalmente, eles vão colocar um erro assim, para manter o ecossistema saudável, que é para não haver um excesso de comunicação com o cliente. Às vezes, pode ser que o cliente tenha marcado vocês como spam, e aí essas mensagens também não cheguem, né? Então, pode acontecer também esses monitoramentos, acontecem nesses monitoramentos da Meta. Aí tem erro que é do template, tem erro que é do número do cliente, às vezes aquele número não tem WhatsApp, aí tem outros erros. Mas assim, por via das dúvidas, conta sempre com o nosso apoio para a gente analisar, para auxiliar vocês, tá? Então aqui a gente acompanha. Tem como acompanhar também no relatório aqui dentro de mensagens, em status de envio ativo. Aqui também tem como acompanhar os disparos que foram feitos, né? Então, aqui eu consigo ver também, ó, os disparos que foram feitos com os status. Aí, ó, o erro aparece aqui, ó. Então, aparece aqui do lado.
Então, essas são as informações. Então, aqui eu tenho esses dados, né, do envio ativo. Então, aqui eu tenho essa parte. Pessoal, vocês conseguem ficar mais uns 10 minutos para a gente falar da parte do voz e finalizar? Não sei se vocês têm a agenda já em seguida. Sim. Sim? Então, eu vou dar continuidade, vou falar aqui sobre a parte do envio ativo não, né? Das ligações, né? Tem a ligação ativa também. Então, a parte de ligação, eu tenho aqui, ó, aqui a parte do chat e a parte de ligação aqui nesse telefoninho. Então, eu vou primeiro mostrar como que eu faço aqui, como que é para receber uma chamada. Então, como que isso chega aqui para mim? Então, eu vou atender. Eu vou estar atendendo outros chats, né? Vou estar atendendo aqui os chats e aí eu vou receber uma ligação receptiva. Ixi, deixa eu ver se é meu. Ah. Ai, meu, tá sem sinal. Peraí. Peraí, gente, rapidinho. Tô fazendo a ligação aqui. Ó, então, tô recebendo aqui a chamada e vou atender. Beleza, então aqui eu tô com a ligação. Tem aqui a duração da ligação, o status e o número, né? Então, essa pessoa ainda não é cadastrada, então aqui não tem ainda o cadastro da pessoa, né, dentro da plataforma. Pode falar. Como é que faz para transferir a ligação, Ana? Oi, eu vou mostrar para vocês como que faz. Tá. Vou mostrar como que transfere, vou mostrar as funcionalidades, tá bom? Aqui primeiro eu vou falar sobre. Depois eu vou fazer uma ligação. Eu vou fazer uma ligação ativa e eu mostro como transfere também. Vou mostrar as duas formas de transferência. Então, aqui, o que eu tenho de função? Então, eu tenho como colocar no mudo, tem como colocar aqui como se fosse em espera. Aí, quando eu coloco nessa função, o cliente vai ficar ouvindo uma musiquinha de espera. Então, aqui eu coloco, vou me ausentar, vou tirar alguma dúvida, vou deixar o cliente ali ouvindo a musiquinha de espera, né? Tendo cadastrado, vou deixar ele ouvindo essa musiquinha. Então, aqui eu tenho, fica como se fosse em pausa, o cliente está como se fosse ali em espera, mas continua comigo. Preciso fazer uma ligação para um outro ramal. Então, eu clico aqui em nova chamada e faço a ligação para esse outro ramal ou para esse número externo. Então, eu vou ligar. Deixa eu ver se eu consigo ligar aqui nesse número. Ó, então, por exemplo, eu vou fazer uma nova chamada. Aí eu vou ligar aqui. Então, vai ficar essa chamada que já estava com essa nova, né? Então, aqui eu vou dar uma outra ligação. Então, eu posso originar uma nova chamada mesmo já estando em uma. Eu vou desligar, porque não vai ter como atender, né? Porque é o mesmo número. Então, aqui eu tenho como colocar no mudo, como colocar como se fosse em espera, e eu tenho as funções também de transferência. Então, tem duas formas, eu vou mostrar a forma com o comando e depois eu vou mostrar como é feito pela tela. Então, primeiro, para transferir por comando, eu posso transferir com asterisco 4 asterisco 1. O asterisco 4 é uma transferência acompanhada. Então, vai acontecer o seguinte: vai ficar chamando no ramal da pessoa. Então, coloquei lá, asterisco 4, vou mostrar também como que transfere, tá? Mas só trazendo primeiro a explicação. O asterisco 4 é uma transferência acompanhada. Então, vai começar a chamar no ramal da pessoa. Se essa pessoa atender, eu posso trazer o contexto para ela e desligar, ou só desligar.
Esse ato da ligação cair para outra pessoa e eu desligar faz com que o atendimento que estava comigo passe para essa outra pessoa. Então, quando eu coloco o asterisco 4 e o ramal, o cliente fica numa outra linha separada e eu entro em uma segunda linha que vai começar a chamar no ramal da pessoa. Essa pessoa atendeu, eu trago o contexto, se esse for o alinhamento da empresa, né, trazer o contexto, e desligo. Ah, não, o alinhamento é não trazer contexto. Quando a pessoa atender, você desliga e pronto. Então, eu desligo, o ato de desligar faz com que a chamada que estava comigo vá para essa outra pessoa. Então, essa chamada é transferida. Então, no asterisco 4, eu tenho uma validação que realmente essa pessoa atendeu, né? Então, uma transferência acompanhada. O asterisco 1 não, é uma transferência direta. Então, eu coloco asterisco 1, ramal, hashtag. E aí, esse atendimento já vai para outra pessoa. Eu não sei se essa pessoa vai estar disponível ou não, né? Se não estiver disponível, a ligação vai cair. Então, o asterisco 1 é direto, asterisco 4 acompanhado. Ambos são asterisco, número, ramal e a hashtag. Ah, eu coloquei aqui asterisco 1, não puxou a linha. Aí você tem que tentar de novo, porque tem que puxar a linha. Asterisco 1, ramal, hashtag. Então, no primeiro caso que eu tentei, ele não puxou a linha, né? Então, eu tenho que tentar de novo. Eu apago tudo e tento de novo, porque precisa puxar a linha quando eu colocar o asterisco e o número, tá? Agora, eu vou fazer uma ligação ativa. Como eu vou ligar para um número aqui da cidade mesmo, né, aqui em Uberlândia, eu vou ligar sem o DDD. Então, eu vou colocar aqui o número. Se fosse o número de fora, eu colocaria o DDD. E vou ligar. Então, essa aqui é uma ligação ativa que eu estou fazendo. Então, eu vou atender. Não mudo, porque senão vai ficar ouvindo. Ó, então aqui eu tenho uma chamada ativa. As funções as mesmas. Aí agora eu vou mostrar para vocês como a gente faz para fazer essa transferência pela tela. Né? Então, eu mostrei pelo comando, e aí como eu transferi direto, já encerrou a conversa. Mas aqui pelo atendimento, mostrei a ligação ativa, né? Aqui a gente transfere o atendimento também pela tela. Então, tem o comando e tem também como transferir pela tela. Então, eu venho transferir atendimento. Aí pode ser uma transferência direta, que é essa transferência cega, ou transferência acompanhada. E aí eu clico para transferir, né? Seleciono o setor e transfiro. E aí, quando eu transferir, se for essa transferência cega, vai direto para a pessoa. Se for transferência acompanhada, eu continuo em linha. Se essa pessoa não atender, aí vai depender do processo que vocês tenham, né? Então, o processo anotar o recado ou seguir com o atendimento? Aí depende. Mas tem esses dois tipos. Aí vocês podem fazer tanto por comando ou pela tela, né? Pela tela é mais prático. Mas pelo comando também dá para fazer, tá? Então, você clica na conversa que foi gerada e clica aqui para transferir o atendimento. Aí esse atendimento sai da sua fila e vai para essa outra pessoa. Eu vou finalizar aqui. E aqui eu coloco, se tiver, a classificação, né? Então, tanto para o chat, que eu vou mostrar daqui a pouco, quanto para o voz também. Tem a classificação, se vocês tiverem optado. Os comandos que vocês vão utilizar são só esses dois para transferência, porque a pausa é colocada aqui dentro mesmo. E aí você pode optar por colocar uma pausa só chat, que aí vai parar só o canal de chat, voz e chat, que aí vai parar os dois canais, e se você não vai receber atendimento de nenhum dos dois, ou somente voz. Aí você escolhe aqui. Às vezes você precisa dar uma vazão no chat, aí você para ali só o voz, ou o contrário também. Ou, você vai para o almoço, aí você precisa ficar né, com os dois canais parados ali. Então, você não recebe novos atendimentos. Pensando no chat, enquanto você está em pausa, você não recebe novos, mas o que está com você permanece, tá? Então, os atendimentos que estão com você vão continuar aqui. Então, essa é a parte do chat, né? Então, também o Voz vai gerar aqui um card para você clicar e poder transferir. Se tiver classificação, vem ao final do atendimento. Então, a gente pode fazer ligação ativa, pode receber ligação. Mesma coisa do WhatsApp, pode fazer disparo ativo, vai receber atendimento também. A gente tem outras funções aqui.
Pode falar. Sim, sim. Você fala de forma geral do chat do Voz? Ou mais do Voz? Ah, não, tem um documento do Voz. Não, tem um documento do Voz. Uhum. Sim, eu consigo disponibilizar. Eu mando para vocês até o final do dia, tá? Por nada. Então, aqui a gente tem, né, essas funcionalidades, né, voltadas para o chat, para o voz. Tem essas outras funções aqui para você acompanhar os atendimentos que você fez, né, no dia, com as informações aqui das pausas que você colocou, a duração ali dos atendimentos. Tem também aqui os envios ativos, né, que eu falei para vocês, para fazer disparo, classificação que você deixou de fazer. E também tem o relatório. O relatório, assim, igual eu falei para vocês, depois, essa parte do agendamento eu acabei não falando, mas depois eu vou mandar uma agenda para a empresa para ser um treinamento voltado para gestão, relatórios, essas coisas. Como aqui os assuntos são mais voltados só para atendimento, eu vou mostrar um relatório que fica disponível no perfil de atendimento, né? Porque eu não conseguiria passar por pelos relatórios principais nesse treinamento. Então, aqui em relatórios históricos, eu tenho o histórico de atendimento, que são os atendimentos encerrados. E dentro desse relatório, eu vou ter tanto atendimentos de voz, né? Então, tem aqui o áudio e também atendimentos de chat, que já tenham sido encerrados. Então, aqui vão aparecer os atendimentos de uma forma geral, aí pensando no que fica disponível para os agentes, né? Mas aí tem mais relatórios. Então, aqui eu tenho ó, a conversa, né? Todas as informações. Dá para salvar em PDF e dá para salvar os registros da tela aqui para o formato de planilha também. Então, pensando nas informações do sistema, né, a gente passa pelas funções de atendimento, passa pelas funções de consulta, né, de informação, de envio ativo. E aí agora eu vou mostrar como que encerra uma conversa. Então, eu vou vir aqui no X e vou encerrar. Antes de encerrar, eu vou mostrar para vocês essa função que está aqui, ó, de marcar como pendente. Marcar como pendente serve para a gente deixar o cliente em stand-by. Então, esse cliente fica em stand-by e libera lugar na fila quando você coloca. Porque os agentes têm uma quantidade de atendimentos simultâneos, que é a quantidade de atendimentos que vocês podem fazer ao mesmo tempo, que vai de 1 até 80 atendimentos. Então, vocês têm esse limite de atendimento. E aí, quando vocês chegam nesse máximo, vocês param de receber novos. Então, se você quiser, por exemplo, o cliente está parado ali e ele vai me dar retorno só mais tarde. Então, para eu não ficar com esse atendimento parado, eu vou colocar esse cliente em stand-by. Então, eu coloco ele aqui no pendente. Quando eu quiser falar com ele, eu removo, né? Porque aqui não fica disponível, eu só removo. E se esse cliente estiver no pendente e responder, ele sai desse status, tá? Então, aqui é mais nesse sentido, para dar uma fluidez na fila mesmo, para você não ficar com o atendimento parado, com um cliente ali que não vai dar continuidade. Mas é opcional, tá? É só mais para dar uma fluidez na fila. No X, a gente encerra. E aqui eu coloco, né, se tiver classificação, né, essa classificação vai lá para o relatório, para acompanhamento dos gestores. Então, eu finalizo essa conversa e esse atendimento vem aqui para os encerrados. Pessoal, alguma dúvida? Tem alguma coisa que não tenha ficado muito clara que vocês gostariam que eu passasse novamente? Podem ficar à vontade.